Fala pessoal, tudo bem? Postei o último vídeo, foi falando um pouco, né, sobre os 5 princípios fundamentais da contagem e a importância deles para o desenvolvimento matemático, como eles funcionam, né, para poder para a criança poder contar, o que é importante saber, né, o que não é, a respeito da irrelevância numérica, da ordem, né, de contagem, da abstração. E eu falei que no próximo vídeo eu ia dizer um pouco sobre o uso dos dedos na contagem. Né? Como eu já tinha dito, uma mãe me perguntou até que idade eu deveria ou não deixar os meus filhos usarem os dedos para contar, né? O que acontece? E muitos pais se fazem essa pergunta, né? Eu devo deixar meu filho, minha filha, usar os dedos para fazer as continhas? Isso pode atrapalhar no desenvolvimento deles? E aí, o que vocês acham disso? Porque, segundo um estudo feito por neurocientistas, o uso dos dedos na hora de realizar as operações matemáticas não atrapalha a realização das contas, tá? E nem o desenvolvimento da criança. Na verdade, o uso dos dedos faz até bem para o desenvolvimento, porque o que acontece? O dedo ele funciona como eu disse no último vídeo, como um concreto, tá? Concreto. Por quê? Porque quando a criança ela vai fazer as contas, ela vai contar nos dedinhos, né? Um, dois, três, mais 3, mais 4. Tá. 3, 4, 5, 6, 7. Ou, né, dependendo da idade da criança, ela vai contar tudo de uma vez, né? Ela vai pegar 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, o uso dos dedos ele é muito importante, tá? Ele ajuda a criança a internalizar esse processo de contagem, esse processo numérico, tá? Para a criança depois ir desenvolvendo. Então não tem problema, pai ou mãe, se seus filhos usam os dedos, tá? Podem deixar eles usarem sem problema nenhum. E no início do aprendizado, quando a gente está com a criança, ensinando matemática, ensinando, mostrando, né, a relação numérica do número com a quantidade, mais para frente depois, quando a criança começa a contar, né, até os 5 mais ou menos a criança ela tem certa facilidade, né, porque é um número pequeno, a gente está habituado a isso, então até os 5 a criança ela consegue muito bem contar sem precisar de nenhuma ferramenta para poder ajudar ela. Depois dos 5, né, dependendo da idade, aí depois do 10, aí que dificulta um pouco. Aí ela já começa a querer, né, requerer ferramentas que vai ajudar ela a fazer esse tipo de cálculo, tá? Então, tipo assim, é natural a criança querer usar os dedos, tá? Então, um estudo feito, né, como eu disse, feito por neurocientistas, ele disse que, né, por a matemática ser abstrata, as crianças precisam muito de um parâmetro visual. Por isso, mais uma vez, concretos, né? Mais uma vez, como eu vou falar, já falei anteriormente, vou falar mais à frente. Modelo das barras, na hora das crianças resolverem problemas. O modelo das barras faz parte do CPA, né? Concreto, pictórico e abstrato. E um modelo das barras, que são figuras, né? Ilustrações dos exercícios, ele é a parte pictórica. Então, tipo assim, isso é muito importante, é um parâmetro visual, tá? Para as crianças realizarem as operações, assim como os dedos. Então, se a criança estiver fazendo o dedo, eu sempre, quando minha filha vai fazer as atividades, ela fala assim, papai pode usar os dedos? Eu falo assim, claro que pode. Pode usar os dedinhos, né? Dependendo da conta ali que ela vai fazer, eu falo assim, não, Laura, isso daí você já sabe. Quanto que é 5 mais 2? Quanto que é 5 mais 5? Apesar que isso
ela não usa os dedos mais não. Ela, às vezes ela costuma usar os dedos quando tem, tipo assim, sei lá, 7 mais 8, né? Ou 15 mais 7 e tal. Aí, né, a gente hoje consegue pensar 15 mais 7, 17, 5, 22, né? A gente consegue raciocinar. Mas a criança, uma criança, principalmente a minha filha hoje tem 6 anos, fica bem difícil para ela poder colocar isso no papel, poder abstrair, realmente poder tentar imaginar lá e colocar isso no papel sem problema nenhum. Então, se as crianças quiserem usar os dedos, podem deixar, tá? Então, como eu disse, né, as crianças precisam de parâmetro visual e no momento de realização das operações é a forma mais rápida e fácil delas conseguirem esse parâmetro visual é com os dedos, tá? Então, tipo assim, os dedos eles ajudam a saber o que as crianças estão pensando, tá? Alguns pais podem até ficar se perguntar, mas será que meu filho tá qualificado ou se desqualifica para matemática? Não, é uma criança muito pequena ainda, né? 6, 7 anos, a gente não tem que se preocupar com isso. Se a gente conseguir enxergar um problema maior, se realmente a criança depois de muito tempo ela não consegue somar, entendeu? Não consegue escrever os números, aí, né, tem que ver se ela tem descalculia ou algum transtorno parecido e procurar um profissional. Mas pouco a pouco a criança ela vai chegando vai se habituando a mexer com os números, tá? Então o que acontece? Ó, de acordo com o cientista que fez esse estudo, Holkowski, o dedo está ajudando em duas coisas: a entrar na lógica própria da matemática e auxiliar quando ela for fazer cálculos escritos, tá? Então, o dedo não tem problema nenhum. Pode deixar as crianças usar os dedinhos ou qualquer outro material concreto que auxilie na realização das operações, tá? Então, tipo assim, os neurocientistas que fizeram esse estudo, eles dizem que não há necessidade de proibir o uso dos dedos, tá? E, tipo assim, eles ainda falam, não só estudos estrangeiros, como também especialistas brasileiros na área da neurociência, eles dizem que saber identificar os dedos, né? Polegar, indicador, anelar, ó, médio, anelar e mínimo é mais importante do que proibir ou não o uso dos dedos, porque isso ajuda muito mais no desenvolvimento cognitivo, que mais para frente vai ajudar a criança no raciocínio lógico matemático, do que proibir as crianças de usar o dedo. Então, ajudar, ó, polegar, o que você pode fazer com o polegar? Indicador, olha, tá vendo aqui, ó, indicador, o que você pode fazer com o indicador? O médio, o que você pode fazer com o médio? O anelar, olha, anelar, por que chama anelar? Né? O mínimo, olha o mínimo, por que chama mínimo? Então, assim, isso é muito mais importante para o desenvolvimento da criança do que realmente proibir o uso dos dedos, tá? Então, tipo assim, eles também falam que antes da gente passar as atividades de contagem dos dedos, né? Que a gente preocupa muito, contagem dos dedos, minha filha não tá usando os dedos para contar, ou minha filha está usando muito os dedos para contar, minha filha está usando muito os dedos para contar. Antes da gente se preocupar com isso, é importante que a gente se preocupe com as atividades de quantificação. Aí a gente volta para o vídeo anterior, que é os princípios básicos da contagem, tá? Então a gente tem que focar nos princípios, é a base, é o concreto, né? É o alicerce ali, ó, para a fundação da matemática. Então, antes da contagem, vamos, né, das atividades de contagem, somar, subtrair, temos que nos preocupar com as atividades de qualificação, tá bom? Então, assim, a gente sempre se preocupar, né, citando aqui minha filha mais uma vez, no início ela tinha muita dificuldade, ela usava muito os dedinhos e tal. Hoje a gente vai fazer as contas, né? O material aqui que eu produzi, e ela tem muita facilidade. Por quê?
Tem coisa que ela não usa mais. Tem coisa que ela, papai, pode usar os dedos? Pode usar. Sem problema nenhum. E tem coisa que ela vai fazer e fala assim, nossa, melhorou. Outro dia a gente foi comparar, a gente estava vendo as apostilas anteriores, aí ela falou assim, nossa papai, olha só como era difícil e como é fácil hoje, nossa. Aí às vezes nós vamos fazer uma atividade e fala assim, isso aqui é muito fácil. Por quê? Porque ela foi pegando o hábito de estudar, tá? Ela gosta muito, nossa, gosta mais de matemática, gosta muito e pegou o jeito, entendeu? Entendeu como é que funciona e tal, né? Já decorou algumas coisas. Então, não te preocupe, não tem problema. Você pode deixar seus filhos usar os dedos sem problema nenhum, tá? Então, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem, comentem aí como é que é sobre as suas experiências, né? Com o ensino dos seus filhos, com a realização das atividades, das tarefas de casa. E é isso daí, tá? Qualquer dúvida, deixa um recado aí. Segue lá no Instagram. Vou deixar o link aí nos comentários fixados. E qualquer dúvida pode mandar um direct lá. É isso daí, pessoal. Até mais. Abraço.